Muito bem, olha, dentro de instantes, eu estou prometendo para vocês, mas eu também estou aqui com as informações da produção, né, que estão me dizendo que a entrevistada já está quase pronta, né? Nós mostramos que a imagem já estava o sinal fechado ao vivo, mas ainda eu não tenho a dona Vanessa, que vai falar pela primeira vez. A entrevista que vocês vão ver dentro de instantes aqui no programa, da mãe da Isabela, né, que precisa do carinho do Brasil, que precisa ser acolhida pelo povo brasileiro. Ela que foi acusada na internet, né, que foi a senhora que ligou para o Paulo ir até a casa fazer essa maldade com a família do Rafael. A senhora está cobertando a fuga do assassino, né? Ela vai responder a tudo isso, por como que ela viveu 21 anos sendo vítima de violência doméstica. É o que eu disse, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Só quem sente na pele, Percival, é que pode dizer, ainda mais ela, né, que assume, eu nunca fui esposa dele, eu era amante dele, né? Então a mulher tem que ser muito mulher mesmo, ser muito digna, né, para falar isso, para mostrar a cara, Percival, na televisão, e ela tem, acho que de sobra, e vai nos contar isso em primeira mão já já. É isso, Bárbara. Uma mulher extraordinária que viveu todo esse tempo, um pouco mais de 2 décadas, vivendo uma situação de sofrimento e humilhação. Sofrimento porque era espancada constantemente e com violência, apanhava muito de Paulo Matador. E humilhação porque ela não era a esposa, era a segunda. Pode ser até que seja uma terceira, até uma quarta. Quer dizer, Paulo Matador se relacionava ao mesmo tempo com 4 mulheres, Obate, e ainda fazia questão absoluta de monitorá-las e que todas morassem razoavelmente perto dele para que ele pudesse controlá-las melhor. É uma coisa incrível, 21 anos de sofrimento e humilhação. Psicopata, né? Bem coisa de psicopata. E é o que eu digo, a gente precisa tratar essa senhora, por isso que eu fiz questão que ela viesse aqui ao programa. Precisamos tratá-la com carinho, precisamos tratá-la com respeito. É uma mulher que está num momento frágil, né? É o que eu disse, no domingo, quando eu conversava com a dona Vanessa, não me caiu a ficha, né? Eu não sabia, na verdade, tudo, além dela ter presenciado um crime, tudo que ela viveu nas mãos desse homem, né? É fácil falar de longe, é fácil falar, pode mostrar, ela já está lá comigo, olha, dona Vanessa. É fácil falar sem ter vivido na pele, é fácil você jogar pedras, mas se a Isabela hoje é essa menina que o Brasil inteiro aprendeu a amar, né, que o Brasil inteiro está disposto a torcer por ela, é por causa dessa mulher que vocês estão vendo e que é muito corajosa, né? Porque ela sabe dos riscos que ela enfrenta, ela sente muito pela família do Rafael, ela tinha muito carinho pelo Rafael, né? Se tinha alguém dentro daquela casa, além da Isabela, que amava o Rafael, que fazia votos que tudo desse certo para com o Rafael, era a Vanessa. Era a Vanessa. Ela já está me ouvindo ou não? Eu acho que ainda não está me ouvindo, né? Eu acho que ainda não está me ouvindo. Ela vai falar pela primeira vez com calma. Ela diz que ela precisa me pedir desculpa. Quem tem que pedir desculpa sou eu. Tá me ouvindo já, dona Vanessa? Sim, eu tô. Você, primeiro de tudo, você é mais jovem do que me parecia naquela imagem. Eu falei, era uma senhora, mas é novinha de tudo. Vanessa, primeiro, obrigado por estar comigo aqui no nosso programa. Eu agradeço. Eu agradeço. E, primeiro de tudo, né, eu tenho muita humildade para reconhecer meu erro. Naquele dia, no domingo à noite, 4 horas depois do assassinato, eu liguei para o seu telefone. Eu acho que no primeiro momento você não acreditou que fosse eu, era natural, você estava muito nervosa. E eu não sabia de todo o passado e fiquei muito machucado quando você disse assim, eu não tenho foto e mesmo se eu tivesse eu não revelaria. Mas depois que eu me toquei, que eu estou falando com uma mulher, né, que corre risco de vida, mas ela também agora, pelo jeito, é o de menos, porque ela está aqui para ter dignidade da família dela e também dos filhos. Então eu queria que você aceitasse meu pedido de desculpa por um momento. Não, você não tem que se desculpar. Eu, em choque, não porque eu não revelaria a foto dele. Tanto que o que tiver no meu aparelho de telefone, que são fotos assim, dando sorriso, com uma cara meio no escuro, eu deixo à disposição para quem precisar, mas não porque eu não revelaria, sabe? Eu
Eu jamais eu vou me opor, eu jamais nessa vida eu vou ficar a favor dele. Eu não tenho porquê. Dona Vanessa, a senhora me diz que eu não preciso pedir desculpa, mas eu preciso porque na segunda-feira eu falei, as pessoas são testemunhas, que eu achei estranho o seu comportamento e talvez esse meu comentário possa ter feito com que as pessoas duvidassem da sua inocência de tudo isso, né? Então eu preciso te pedir perdão por tudo isso, mas eu quero... Eu te agradeço, mas não precisa me pedir perdão. Eu sei que todos os repórteres, todo mundo tem um trabalho, né? E é o que vocês, infelizmente, tem quem tem credibilidade e tem quem não. Mas é a imprensa que vai fazer ele ser pego. Então eu tenho que respeitar o trabalho das pessoas que estão ajudando. E eu queria esclarecer aqui, né? Quando a senhora falou hoje na entrevista para o Balanço Geral, né, que não era casada com ele, que era amante dele, Sim. Eu achei também de uma coragem. E na hora, você é testemunha, porque eu liguei para o seu celular. Sim. Eu fiquei impressionado com a sua coragem, minha amiga, de assumir isso, de botar a cara, mesmo diante dessa tragédia, de falar tudo isso. Eu tenho que lidar com a verdade, eu não tenho que lidar com a mentira. É uma realidade. Eu não vou falar, eu era casada, a gente vivia dentro da mesma casa, não. Sempre fui tratada como amante. Eu não posso falar palavrão, eu sei. Não fala palavrão porque você é muito bonita para falar palavrão. Agora, por que você se apaixonou por esse homem, dona Vanessa? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Não sabia muito, né? Ninguém escolhe. Não está escrito na testa quem presta e quem não. E ele é conquistador? Ele é um homem, quando você conheceu ele, é um homem de boa lábia? Deve ser, né? Para você ter se apaixonado por ele. Eu me apaixonei quando eu era nova, né? Quando eu o conheci, mas não existe... Hoje, há bons anos, não existe amor, paixão por ele, nada relacionado a sentimento de mulher para com homem. Nenhum. Ele te ludibriava falando que um dia você seria a única mulher dele? Foi dessa maneira que ele te enrolou esse tempo todo? A vida inteira ele falou isso. 21 anos assim? A vida inteira. E se eu tentasse me afastar, ele ia atrás, aonde quer que eu tivesse. Ou seja, ele queria ter a senhora e queria ter outras mulheres à disposição dele, sempre com a mesma conversa, é isso? Não, outras mulheres eu não sei. Mas ele fazia isso. Né? E foram 21 anos convivendo com ele? Sim, hoje. Exatamente hoje seriam 21 anos de convivência, não de amor, né? De convivência. E quando que caiu a máscara dele, dona Vanessa? Quando que ele mostrou quem realmente era o homem violento? Ele sempre foi. Sempre. Sempre foi violento, sempre foi agressivo. Sempre. Mas desde o primeiro momento, é isso? Não. Quando a gente se conheceu, não. Imagina. Depois de 1 ano, 2 anos, talvez. Não, uns 2 anos depois. É uma média disso. 2 anos depois que a gente se conheceu. Espancamento e foi a vida inteira. Você apanhou muito dele? Vida inteira. É mesmo? Mas de machucar mesmo assim, pra valer? Sim, quebrou costela, nariz, fiquei já desfigurada. E a cada espancamento você ia perdendo a autoestima, a vontade de viver? Eu não tô com vontade de viver mais. Não era eu ia perder, não acabou. Não tenho vontade de viver. E ele fazia como para te segurar esse tempo todo? Ele dava algum dinheiro para ajudar dentro de casa? Ele fez... A Isabela e o outro menino é dele também? O seu outro filho é dele? Os dois são filhos? Sim.
E ele fazia obrigação financeira como pai ou não? Mal e porcamente. E sempre que possível, imagino que seja... Jogava na cara. É isso que eu ia falar, jogava na cara. Tudo a muito custo, muito custo. E eu sei a que custo. Deve ser como todo relacionamento possessivo, ele quer fazer a mulher sempre se sentir um lixo, incompetente, impotente, para mostrar que aquela mixaria que ele coloca dentro de casa é a única forma de se sustentar. Para ele achava que ele estava fazendo muito. Gente, eu estou trazendo aqui ao vivo, né, com exclusividade, a dona Vanessa, que eu repito, é uma mulher de coragem e que falou para mim, Bate, não temo pela minha vida, temo pela vida dos meus filhos. Dos meus filhos e das pessoas que nos abrigam, que estão nos acolhendo. Eu quero eles bem, todos eles. Eu é o de menos. Não tem por que eu me importar comigo. E eu vou lhe fazer algumas perguntas. Posso perguntar tudo o que eu quiser para esclarecer as mentiras que foram colocadas na internet? Pode, o que você quiser perguntar. Perfeito, eu vou dar meu recado e a gente segue. Ok. Meu Deus do céu. Dona Vanessa. Sim. Antes de eu fazer as perguntas todas que as pessoas estão fazendo, eu queria muito que a senhora, enche a tela, por favor, soubesse que a sua filha, Isabela, te ama muito, viu? Eu amo ela mais do que tudo. Mas eu queria que a senhora ouvisse direto da boca dela. Pode falar, Isabela, por favor, o que você quer dizer para sua mãe. Pode falar. Oi, mãe. Tira a trilha, por favor, gente. Pode ouvir. Tá ouvindo ela, dona Vanessa? Tô sim. Ela tá te ouvindo, Isabela. Oi, mãe. Te amo, tá bom? Eu também te amo, filha. Vai ficar tudo bem, eu te amo. Obrigada, tá? Por tudo Deus te que você tá fazendo. Deus te abençoe. Isabela, eu te amo, filha. Sua mãe tá tendo muita coragem, viu, Isabela? Ela tá aqui por você e pelo seu irmão, viu? Sim, eu sei disso. Eu também tava na rua desde cedo, correndo atrás de tudo, extremamente cansada, tentando, né, correndo atrás desse ponto final, pelo menos na questão dos esclarecimentos, para eu poder descansar, que eu tô bem cansada, física e psicologicamente. Não consigo chorar, não tô sentindo muita coisa além do cansaço. Só queria dizer mesmo que eu a amo muito, dizer que eu tô orgulhosa dela e que a gente vai superar isso. Uma hora ou outra, por mais que demore, a gente vai superar. Sua mãe está escondida no Rio de Janeiro, ela está em outro estado. E ela veio aqui para São Paulo hoje só para esclarecer tudo que ficou mal entendido, né? A gente, inclusive, né, Isa, entendeu, né, por causa da emoção forte ali, tudo diferente no domingo. E a sua mãe também quer te falar alguma coisa. Pode falar, dona Vanessa, que a Isabela está te ouvindo. Eu quero que a minha filha saiba que o que tiver e o que eu puder fazer ao meu alcance para ele ser preso e pagar o que ele fez, eu vou fazer. Em qualquer circunstância. Eu sei disso. Tá bom, Isa. Um beijo, minha amiga. Fique em paz, tá? Só um momento, eu queria Pode poder falar. falar isso, né? Pode. Já aproveitar a visibilidade, lembrar que hoje eu tive um dia bem corrido, mas eu não deixei de ir ao cemitério, levei flores pro Rafael e pros pais dele. Foi muito bom pra mim, pude, né, falar algumas coisas, acendi umas velas. Queria falar que eu não ia deixar de forma alguma o Dia dos Namorados passar batido pra nós. Dizer que eu me mantenho forte e que eu tenho fé que tudo vai melhorar pra gente. E eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso da coragem que você está tendo e a coragem que a sua mãe também está tendo aqui de buscar por justiça pela morte deles. Tá bom, Isa? Tá bom, muito obrigada por tudo, viu? Um beijo, minha linda. Tchau. Um beijo. Tchau, mãe. Dona... Filha, eu te amo. Dona Vanessa, a senhora tem uma filha muito, muito especial, viu? Eu tenho mesmo. Perguntas, né, para a gente acabar de uma vez por todas com a central de boataria na internet. Mas antes o Hamilton está acompanhando, Dona Vanessa, as buscas pelo Paulo Madureira. Por favor, Hamilton, fala. Na sequência eu converso com a Dona Vanessa. Por favor, Hamilton. Pois é, Bate.
caiu aqui, totalmente escuro. As buscas não estão indo embora. Tem várias viaturas, eu contei pelo menos 6 viaturas, fora as viaturas descaracterizadas. Nós temos polícia civil aqui no local também. É uma grande varredura, estão indo em todos os pontos onde há suspeita de que o Paulo estaria. Nós estamos acompanhando essa operação da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Civil, Bate. Vê? Muito bem. Bom, vamos lá. Gente, amiga, vem para mim, por favor. Dona Vanessa. Sim. Então, a senhora nunca teve relacionamento no papel com esse homem, Não. certo? Não. Vamos lá, no domingo, por favor, tá? Eu vou te fazer perguntas difíceis, mas a senhora falou pra mim, Bate, eu vou mostrar a cara mesmo, eu não tenho nada a esconder, eu quero falar absolutamente tudo. Algumas pessoas disseram, a mãe da Isabela teria... Fecha o helicóptero, por favor. A mãe da Isabela teria avisado ao Paulo de que a família estava indo pra casa dela. Conta pra gente como foi esse encontro do Paulo com a família do Rafael, momentos antes do crime. O que a senhora se lembra? Isso não é verdade. Eu não chamei ele, até porque ele tem livre acesso aonde eu morava, eu vivia com os meus filhos. Ele sempre teve chave. Então ele entrava e saía. Eu estava falando com a minha mãe na cama, eu estava deitada ainda. E ele entrou, eu não me recordo o horário. Entrou e falou, cadê a sua filha? Era assim que ele falava, né? Cadê a sua filha? Cadê a Isabela? Eu falei, não sei. Eu tava conversando com a minha mãe e eu não tinha visto a Isabela sair. Até pra mim, porque meu quarto é lá no fundo da casa. Eu achei que ela tinha ido pra frente, na cozinha, tomar café, porque também acordou. E ela tinha saído e eu não chamei ele. Ele entrou, ele entrava em casa a hora que ele quisesse. Entendeu? Ele achava que ali era a casa dele também, né? Porque fazia e desfazia. Aí a minha filha, eu comecei a ligar para ela, tentar falar com ela e não conseguia. Aí peguei o meu telefone, porque eu tinha o telefone do Rafael, e liguei, porque eu achei que ela com certeza tinha ido encontrar ele. Quem atendeu foi a mãe dele, porque ele deixou o telefone em casa. Que acho que ele saiu aflito, né, para encontrar a Isabela, largou o telefone para trás e saiu para encontrar a minha filha. Aí eu falei com a dona Miriam, ela falou, não, a gente quer que tudo isso se resolva. Eu falei, se a senhora conseguir falar, se a Isabela atender a senhora, pede para ela vir para casa, sabe? Mas eu não falei, venham todos, só que eu acho que a minha filha desesperada e o Rafael não ia abandonar ela, ele não ia deixar minha filha sozinha. E eles estavam há muito tempo, sabe, querendo que tudo se resolvesse. Ele já tinha pedido pra mim, falado, dona Vanessa, eu posso falar com o Paulo? Eu falei, ele não é uma pessoa que vai entender, deixa dar, sabe? E eu fazia o que eu podia, dentro das minhas condições, pra minha filha ser feliz com ele. E aí, quando eu terminei de falar com a dona Miriam, quando eu terminei de falar com a dona Miriam, ela falou, eu vou tentar falar. Ela ligou, falou, conseguiu falar com a Isabela. Ela falou, ela atendeu, ele tá com ela e eu vou pedir pro meu marido ir encontrar eles e a gente vai resolver tudo isso. Aí eu acredito que eles se encontraram, né, a família do Rafael com a Isabela. E aí eles estavam vindo para casa para sentar, achar, né, que iam ter a chance de sentar e conversar, mas não tiveram. Não tiveram nenhuma oportunidade. Eles não passaram para dentro da porta da minha casa. Então, vem para mim, por favor. Deixa eu tirar essa dúvida, dona Vanessa. Pois não. Quando eles chegam, né? Quando o Rafael, o pai e a mãe chegam, a senhora estava onde nessa hora? Eu estava na sala. A senhora estava na sala, a Isabela com eles, correto? Isso. Você sai para recebê-los? Eu não consegui sair. O Paulo que destrancou o portão, puxou a Isabela para dentro. Aí o Rafael falou, calma, vamos conversar. Ele falou, vamos conversar, um palavrão. Aí puxando o portão, e aí ele disparou sobre eles. E a arma estava onde? Já estava com ele na cintura? Eu não sabia. A senhora não sabia? Não, imagina. Não, porque às vezes um homem que ameaça todo mundo, às vezes a senhora sabia que ele podia andar armado? Sim, ele é uma pessoa violenta. E foi nessa hora lá fora ainda que a Isabela me falou que
que a dona Miriam, assim, com todo carinho, falou para o Paulo: ah, o senhor é o pai da Isabela? E ele responde para ela assim: não, eu não sou o pai, eu sou a mãe. Ele foi debochado já nessa hora. Eu acredito que sim. E aí ele já... Porque ele gritava muito. Assim que eles chegaram na porta, ele já gritava. Quando ele puxou a Isabela, ele foi gritando. Eu não sei reconhecer as palavras que ele falou. Eu lembro que ele falou palavrão, por que você não me procurou antes? Mas o Rafael não procurou ele antes, porque eu sempre adverti ele. E falei, ó, ele é violento, ele é capaz de fazer qualquer coisa, porque eu sempre soube, eu sempre fui agredida a vida inteira. A senhora imaginava que ele fosse capaz de fazer uma barbaridade dessa? Eu acho que nesse ponto não, né? Não por ser conivente com ele. Não por ser conivente. Pelo que a senhora via de maldade dele, a senhora acha que um dia ele chegaria a esse ponto? 21 anos sendo espancada, Bate. É óbvio, né? E aí, dona Vanessa, a senhora nem chegou a ver a família do Rafael, então? Não. Foi tudo muito rápido? Eu só vi na hora que eu fui tentar acudir quando eu saí de casa, porque eu tentava acudir a minha filha gritava. Aí eu fui tentar acudir o seu João, eu puxei a dona Miriam e eu fiquei vendo a vida deles esvaindo, né? Do corpo, e eu não podia fazer nada. E minha filha gritava, desesperada. Eu imagino que esses gritos estão ensurdecedores até hoje no ouvido, né, da senhora? Não é só isso, não. Você vê os olhos das pessoas e a pupila dilatando, sabe? Que é a vida indo embora o tempo todo. E a senhora acha que da hora que a família chega até a hora dos tiros foi menos de 1 minuto? Foi muito rápido assim? Foi rápido. Não teve tempo de conversa, não teve boa tarde, bom dia, não teve nada. Algumas pessoas, né, maldosas na internet chegaram a cogitar que após a fuga dele a senhora estaria dando cobertura a essa fuga. O que a senhora responde para essas pessoas que estão acusando? Que existe Deus, e Deus sabe da verdade. A minha filha sabe da verdade, eu estou me expondo aqui, não me expondo como Vanessa, porque eu não me importo comigo. Eu estou aqui para falar a verdade, eu não tenho do que mentir. Se quiserem perguntar, pode perguntar. Eu estou aqui à disposição, para falar a verdade. E a senhora não tem medo dele? Não, eu não tenho medo. Para mim, a minha vida acabou. Minha vida acabou. E daqui a pouco eu vou perguntar para a dona Vanessa, inclusive, essa história que foi contada pelo irmão do Paulo, de que a família do Rafael era uma família de pedófilos, né? O que doeu demais com a... Vamos falar já, a senhora ouviu essa história ou não? Ouvi. É um absurdo, né? Absurdo. O Paulo alguma vez comentou disso com a senhora? Não, mas nem que ele falasse eu não ia acreditar. Não, a família do Rafael era uma família íntegra. Gente do bem, pai e mãe maravilhosos. A senhora fazia gosto pelo relacionamento deles? Eu queria que a minha filha pudesse um dia vir a ser feliz. A felicidade que a senhora não teve em casa? Não, pra mim, a minha não importa. A minha vida não importa. Agora me explica, dona Vanessa, como é que é, né? Assim, só quem sente na pele mesmo todas essas maldades. Se alguém da produção puder dar uma aguinha para ela também, por favor, eu agradeço. A senhora tentou já se desvencilhar dessa maldade toda cometida por ele? Procurar a polícia, pôr um ponto final de uma vez por todas? Sim, algumas vezes na vida houveram tentativas da minha parte. Porém, ele ameaçava, era agressivo com a minha família, por parte da minha mãe, meus irmãos. Ele era violento. Ele falava que se a senhora buscasse a polícia, o que aconteceria? Não, ele ficava ameaçando, sabe?
sempre sei, como? sugerindo Ameaçando, sugerindo o quê? que ele resolveria, ele ia dar um jeito. Isso a senhora entende como, por exemplo, matar a senhora, matar alguém? A minha família. Família, mãe, irmãos. A senhora nunca foi na delegacia da queixa dele, nesses 21 anos? Cheguei. A senhora chegou? Muitos anos atrás. E como é que foi a repercussão disso para com ele? Ele foi ameaçador. Ele trocou de carro na época. Só um minuto, licença. Muito obrigada. Ele trocou de carro, aí ele... Licença. Toda, não? Bebe água tranquila. Ele trocou de carro. Pode Obrigada, beber, bebe. Dona Vanessa, bebe tranquila água, minha amiga. Pode beber tranquila água. Muito obrigada. É? Tá bom. Ele trocou de carro, aí aonde eu tava, ele ia na porta da casa da minha... Foi na porta, na época era... Foi na porta da casa da minha mãe e falar que era pra eu tirar a queixa contra ele. E você tirou? Depois. Porque ele veio mais uma vez com uma falsa promessa. Várias. O meu coração não carrega maldade. Eu percebi isso. Sabe, eu tinha muita fé no ser humano, achar que um dia ele podia vir a ser uma pessoa boa. A gente acredita que a pessoa possa se regenerar, né? Eu tinha, né, fé. Mas a senhora amou ele de verdade alguma vez nesses 21 anos? Quando eu conheci, sim. Eu era nova, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Onde a senhora teve o azar de conhecer ele, de encontrar ele? Próximo de onde eu vivia. E ele tomou a iniciativa de se relacionar com a senhora? Sim, foi um encanto um pelo outro, eu acho. Você era muito novinha, né? Inexperiente, tinha ingênua. Acabado de fazer 18 anos. E assim, nos primeiros dias a senhora já percebeu a violência dele? Não. Demorou? Não. Acho que uns 2 anos. Dona Vanessa, eu recebi muitas informações sobre atos violentos praticados por ele, né? Uma pessoa me disse que ele matou o irmão dessa pessoa, outras pessoas dizem do envolvimento com roubo a banco, com... Ele tem ficha criminal. Sim, enfim, né? Várias maldades que ele cometeu. A senhora tinha ciência dessas coisas? Sim, que ele contou, mas ele já tinha falado que ele já tinha pago a dívida dele. E ele, aparentemente, tentava passar que estava andando pela lei, né? Ele sempre queria sair de bonzinho nessa história de injustiçado. Ele se fazia de injustiçado. Que era trabalhador, homem, pai. Tudo que ele não era, né? Nem trabalhador, nem pai. O que eu vou lhe perguntar agora, né, gente, eu quero, por favor, né, tem muita gente chegando agora, eu quero, por favor, fecha só meu microfone um minutinho. Para mim, por favor. Perdão, dona Vanessa, que eu tô me recuperando de uma gripe pesadíssima, inclusive, tomem cuidado, viu? Meus sentimentos. Que tem uma gripe, um vírus terrível aí que eu peguei, que Deus que me livre. Você vai ficar bem. Obrigado, dona Vanessa. Espero estar bem para que possa colocar esse homem na cadeia. Deixa eu lhe tirar uma dúvida, né? A Isabela me contou que quando ele descobriu do relacionamento com o Rafael, ele foi até a escola dela. Tirou ela da escola. Falou que a senhora estava machucada e que não podia ir no lugar. Ele estava indo no seu lugar na escola naquele dia, é isso? Era um teatro? Acho que ele deve ter contado. Minha filha estava fazendo a... Na verdade, ela estava terminando, ela terminou o 2º grau e era uma peça que todo o terceiro ano, eles faziam uma peça com um tema. Minha filha estava fazendo até, creio eu, se eu não me engano, que era do Grease. Estava bem no teatro assim? Ela fazia direitinho também? Sim, ela é maravilhosa. E aí ele tira a menina de dentro do teatro e leva para sua casa, não é isso? Sim. Me conta o que acontece nesse momento. Segundo a Isabela, eu vou falar o relato da Isabela, a senhora me diz se lembra de algo mais. A Isabela disse que no carro
Ele pergunta para ela se era verdade, ela confirma, né? Porque é uma menina que tem caráter, não escondeu. Aí chega em casa, diz que ele te espanca, ele espanca a senhora, poupa ela do espancamento e vira para a senhora e diz o seguinte: olha, eu devia ter dado um tiro na sua cabeça no dia que você deu à luz a Isabela e um tiro no bebê também. Esse foi o relato da Isabela. Ele falava essas coisas como uma pessoa que toma um café. É mesmo? Nessa com frieza? Sim. E como que a senhora fez esse tempo todo para tentar não levar tão ao pé da letra, para não enlouquecer? Eu sempre me coloquei na posição de aceitar, compreender por meus filhos, né? Para proteger eles, para eles sempre ficarem bem. E ele sempre, além das palavras, ele chegava a bater a ponto de quebrar a costela, foi isso, num dos espancamentos? Já quebrou minhas costelas, meu nariz ele quebrou 2 vezes. Foi o mais grave? A costela foi o mais grave? Não, várias outras vezes, várias. A senhora revidava? Não, meu tamanho. Já pensou em cometer o pior contra ele? Sempre queria, se eu tivesse condição e poder, mas eu não sou ninguém para tirar a vida de ninguém. A gente sente ódio, a gente sente revolta, mas eu não ia tentar contra a vida dele. Quem sou eu? Mas se hoje a senhora está viva aqui é por um milagre, né? Concorda comigo? Creio, sim. A senhora acha que no dia do assassinato da família do Rafael, a senhora corria risco junto com a Isabela também? Ele poderia ter acabado com vocês duas? A senhora acha que ele seria capaz? Não dá para questionar e achar que ele não era capaz de tentar contra a vida da filha dele e contra a minha depois de 21 anos espancando, né? Depois dos tiros que ele deu na família, a senhora trocou alguma palavra com ele? Nenhuma. Qual foi a reação dele depois de atirar? Ele saiu, evadiu. Fugiu? Atirou e fugiu? Sim. Gritou alguma coisa nessa hora? Não, foi o que aconteceu naquele momento. E depois que ele saiu, que ele já tinha posicionado o carro do outro lado da avenida, que era para sair em fuga. O carro já estava pronto para fuga? Tenho certeza. Porque nesse dia ele parou o carro num lugar diferente, a Isabela falou, né? Sim, por isso. Ele já posicionou o carro para fuga. E ele saiu com alguém? Eu não vi. Não viu? Não. Ficou a senhora e a Isabela dentro de casa? Dentro de casa não, a gente tentando acudir. Então, que horas que vocês têm o insight de sair de casa para ver o que aconteceu? Como assim? Você ouve os tiros e já sai imediatamente? Eu estava sentada na sala, a minha porta de casa é de cara para a rua. Já é logo na calçada quase. Não tem portão, não tem o garagem, é portão, porta e rua. E aí nessa hora a senhora já se levanta com a Isabela? Sim, a minha filha corre, ele já tinha evadido e eu fui tentar ajudar. Não deu tempo, eles morreram na hora, não falaram nada? Não, eu não ouvi uma palavra deles. E essa é a imagem que mais te machuca? Que não tem mais o que me machuca, não. Dona Vanessa, a senhora é uma moça corajosa, como eu já disse, e eu fiz questão de trazê-la aqui no programa, para as pessoas que estão espalhando ainda mentiras, que estão contando versão que não corresponde à realidade, que isso acabe de uma vez por todas. E eu tenho certeza que nesse seu relato emocionado, as pessoas tiraram as dúvidas, né? Por que a senhora resolveu mostrar o rosto? Eu não tenho o que esconder. Eu não tenho nada para esconder. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que a família do Rafael seja justiçada. Eu não sei se é essa a palavra. Se a família dele estiver assistindo agora, a Camila especialmente, né, que eu sei que é a irmã dele, a senhora gostaria de dizer alguma coisa para eles, a sua solidariedade, a família? A senhora chegou a conversar com alguma pessoa da família dele? Não teve?
Imagino que a senhora ficou com aquela mesma sensação da Isabela de se sentir culpada, talvez, né? Claro. Eu peço perdão pra família do que sobrou da família dele, do Rafael, né? Peço perdão. Mas eles foram lá por vontade própria, né? Em momento nenhum. Na boa intenção, eles queriam que o Rafael, a Isabela, eles fossem felizes. Quem tem poder de impedir a felicidade dos outros? E a senhora... Desculpa. Imagina. A senhora, hoje, vendo hoje, né? Acha que deveria ter agido com mais rigidez nesse relacionamento? Deveria... Claro que a senhora nunca imaginou que chegaria nesse ponto, muito menos quem pagar. Se a senhora achou que alguém pagaria com a vida, seria a senhora que já apanhava, né? Já comia o pão que o diabo amassou. Mas quando a senhora comentava sobre o relacionamento da Isabela com o Rafael, que comentários ele fazia, o assassino? Que ele não queria. Ele deixava isso bem claro. Sim. E o que ele argumentava? Ele dizia o que motivo? Que ela tinha que estudar, que ela tinha que cuidar de ser independente. Tadinha da minha filha. Que ela não tinha que já começar a namorar, que ela precisava, sabe, crescer, viver, ser independente, não precisar de homem nenhum. Ele era muito hipócrita. Ou seja, ele, na verdade, buscava argumentos que não existem, falsos argumentos. O que ele não queria é ela com ninguém. Ninguém. E ela já namorou antes? Foi o primeiro? Eu acredito que sim, né? Mas era namoro de escola, que eu acho que eu nem cheguei a saber. Assim, namoro de assumir que tá namorando, o Rafael foi o primeiro? Foi uma tentativa, né? Porque ela ficou 8 meses sem ver ele, foi isso mesmo? Sim. E como é que foi isso? Como ele trancava mesmo ela, não deixava ela sair? Não, aonde fosse tinha que saber. Ele tinha... Ou tava comigo, Sei. com ele não saía, com Certo. o pai, né? Não saía, porque ele nunca saía com a gente, não fazia nada. Então, mas por exemplo, se ela vai até o mercado comprar alguma coisa, ela tem que dar satisfação. Sim. Qual foi o ponto que culminou nessa proibição de ver o Rafael 8 meses atrás? Foi quando ele, descobriu que ela namorava o Rafael, entendeu? Mais ou menos na época do teatro, que aconteceu a briga. Isso. E aí ele falou que a partir daquele momento ela não podia mais vê-lo. Não. E a senhora não podia fazer nada. Não, o que eu podia, eu fazia. Que era falar o quê? Olha, não vai, minha filha, não arranja confusão. Não Como só que era? isso. Quando e poucas oportunidades que eu tive de deixar ela ver o Rafael e encontrar com ele, eu fazia. A senhora mentiu alguma vez para ele que ela falou que ela tinha ido para algum lugar? A senhora tentou acobertar para que ela pudesse ver o Rafael, para ajudar o relacionamento dos dois? Não, mas acobertar, minha filha não estava fazendo nada de errado. Não, eu digo acobertar para que ele não descobrisse, entendeu? Não por ela estar fazendo algo de errado. Mãe, por que não? Minha filha estava namorando um rapaz bom, um rapaz do bem. E aí ela ficou 8 meses sem poder ver o menino. A senhora... E a senhora, nesse tempo, dava força para ela? O que a senhora dizia? Eu falava, calma, filha. O tempo tudo se encarrega. Calma, a hora que tiver que ser, vai ser. Eu imagino o quanto a Isabela sofreu nesses 8 meses sem poder ver. Tanto que ela nem mensagem no celular tem com o Rafael, porque o pai fiscalizava o celular, Sim. né? Buscava vestígios. Ele tomou o celular dela. Não diga. Uma vez, não agora porque estava com ela, mas ele tomou o celular dela por mais de 1 ano. Mas ela ficou incomunicável assim, sem celular? Ficava nesse nível, incomunicável. E aí a senhora também era ameaçada se caso promovesse o encontro deles?
Sim, eu tinha que já estar condicionada a isso. E aí, como é que foi esse encontro de sábado, que foi numa festa junina? É a primeira vez que eles se viram depois desses 8 meses? Sim. Como ela foi sem ele saber? Ele sabia que ia ter esse encontro? Quem? O Paulo sabia que ela estava indo encontrar o Rafael 8 meses depois? Não. Foi escondido? Não foi escondido. Era uma festa junina. De escola? É, do colégio que meu filho estuda. E a senhora sabia que nesse dia ela finalmente ia realizar a vontade de encontrar o Rafael? Eu imaginei, mas eu não ia proibir. Lógico, eu tenho certeza que não. Não. Mas a senhora ficou com o coração apertado? Não fiquei, porque eu fui junto. Ah, a senhora estava na festa? Tava. Que é onde eu mostrei aquele vídeo bonito deles, que Sim, ela falou assim, ó... eu tava na porta do colégio vistoriando para ver se ele não aparecia de repente e pegasse a minha filha com o Rafael. Ou seja, a senhora queria, se o pai chegasse, a senhora ia se colocar à frente dele para ele não fazer nada contra a sua filha ali. Eu ia correr e avisar, né? Óbvio. Meu Deus, isso é uma história difícil de acreditar, né? De filme, de novela, que eu acho que nem o autor mais experiente conseguiria não pode imaginar. existir uma pessoa sórdida e escrever uma história dessa achando que tem pessoas que vão querer assistir, né? Eu não quero, eu nunca quis ver a desgraça na vida de ninguém. E quando a senhora começou a receber a acusação que podia ter promovido esse encontro da família do Rafael com o assassino, deve ter machucado demais a senhora. Machuca, mas eu sou a menos machucada, né? A família inteira que foi dizimada, a minha filha, que eu não vejo, que eu não dei um abraço sequer. A senhora chegou na segunda-feira a ser ouvida pela polícia, né? Deve ter sido um momento difícil também, porque não é um ambiente que a senhora está acostumado a frequentar, né? Não, mas eu fui muito bem tratada, fui muito respeitada. Tenho só a agradecer. E a polícia perguntou para a senhora se o seu marido fez algum contato. Na verdade, eu uso esse termo amante porque, na verdade, ela nunca teve nada, né? Ela usou esse termo e ela, muito corajosa, nunca teve nada no papel, graças a Deus, com esse homem, com esse monstro. Mas me diga uma coisa, a polícia lhe perguntou se ele fez contato com a senhora depois do crime? Sim. E o que a senhora respondeu? Que não, que é verdade. Ele não te procurou? Não, nenhuma vez. Mas a senhora tem noção que por ser um psicopata, ele pode vir a te procurar? Pode ser. E ele tem a capacidade, a monstruosidade ainda de tentar convencê-la que ele fez isso pelo melhor da família? Não, mas ele pode falar o que ele quiser, né? Eu não... O melhor de que família? Ele destruiu a família do Rafael, ele destruiu a minha filha, ele destruiu o coração da mãe dele, que é uma senhora. Ah, você conheceu a mãe dele? Eu não conheço, Não? eu não tinha convivência, mas eu sei. E é uma senhora de idade já? Sim. E como é que ela tá? Você teve informação? Não sei. Não? Não. Também é tão vítima quanto a senhora, né? Que ela não tem culpa de ter um filho. Não. Não tem filho como não teve culpa de ter esse monstro, né? Ah, ela é mãe, mas ela sempre falava filho, juízo. Mãe, tadinha. Você acha que ela apoia o que o filho dela fez? Não. Por mais senhora de idade, ela não apoia, não. Hoje você vive escondida? Eu não tô escondida, eu tô acolhida. 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 Você não tem medo dele te encontrar? Ele não sei, eu não tenho medo. Não tenho vida mais pra me preocupar comigo, não. Eu quero que as pessoas que estão nos acolhendo e os meus filhos fiquem bem, a família do Rafael, só isso.
ele tem uma família separada? Ele tem esposa e outros filhos? Tem. É mesmo? Sim. E eles sabiam da sua existência? Tem. Puxa Com vida. certeza. Puxa vida. É a família, né? Outra família que ele destruiu. E eles moravam perto de você? Não é longe, não. Era perto. E isso era motivo de briga entre vocês? Não, porque eu não... Você tinha desencanado dele já? Dele já, faz muito tempo. Mas você podia se relacionar com outras pessoas? Não, mas eu também não tenho interesse. Eu não tinha interesse nenhum. Você é uma moça jovem, uma moça bonita, cheia de saúde, com 2 filhos lindos. Você perdeu o sonho de constituir uma família? Ele fez você perder esse sonho? Eu tinha a minha família, a minha filha e meu filho. Mas que eu digo família de marido, mulher? Não estava interessada. Ele acabou com a sua autoestima, então? Não, minha autoestima não. Eu não tinha interesse. Bom, eu quero agradecer sua entrevista, dona Vanessa. Eu te agradeço. Quero pedir desculpa mais uma vez pelo nosso mal-entendido no domingo. Desculpe eu se eu fui rude, grosseira de alguma forma, mas eu não estava raciocinando, não assimilo essa situação. E eu que te peço desculpa se eu fui grosseira, rude ou pareceu que eu não queria contribuir. Eu quero que a senhora... Só um minutinho, por favor. Me diz uma coisa, dona Vanessa. O meu único objetivo aqui nesse programa é poder ajudar as famílias. Né? A Isabela me disse que a senhora me assiste de vez em quando em casa, né? Me assistia de vez em quando em casa. Pois é, então a senhora sabe do propósito do Cidade Alerta, da seriedade que nós levamos todos os casos aqui no programa e que nós só temos um único objetivo, e eu espero conseguir ajudar a polícia a realizar, que é acabar de uma vez por todas com a saga desse assassino e que ele possa pagar pelo que fez e te dar tranquilidade para a senhora seguir sua vida adiante. Não, que a família que ele destruiu seja justiçada, que a justiça se faça para a família do Rafael sentir um acalento, alguma coisa. A minha filha, a família dele, só isso. As pessoas que são os inocentes, entendeu? Os inocentes que ficaram, que se sintam que a justiça seja feita, que eles sintam que existe justiça. A senhora se arrepende de algo? Não. Eu não fiz nada. Tá certo. Muito obrigado. Eu espero em breve poder ligar para a senhora. E a próxima vez que seu telefone tocar, espero que seja para eu poder te dizer que o que a senhora mais quer, que o Brasil tanto espera, aconteceu, que é a prisão desse homem, tá bom? Sim. Muito obrigada. Obrigado, dona Vanessa. Um abraço grande, tá, minha amiga? Muito obrigada. Obrigado.